Isa Garcia, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você que está nos ouvindo e que tem criança na família. Eu sou Isa do Roteiro Baby. Tenho muitas dicas para você aproveitar esse final de semana na companhia da criança. Muito bom, e a gente começa com as dicas de programações de graça. Isso mesmo. No CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, sempre tem muita coisa para as crianças aos finais de semana. Eles chamam essa programação de CCBB educativo. E aí, tanto no sábado quanto no domingo, tem atividades separadas por faixa etária e com temas diferentes. Então, por exemplo, nesse sábado, às 10h30, 1h e às 4 horas da tarde, tem roda de leitura para crianças de qualquer idade. A história escolhida vai agradar crianças de todas as faixas etárias. Mas às 10 horas da manhã tem o Ateliê Bebê, com pinturas brincantes para bebezinhos de 0 a 1 ano. Que demais isso. Eu fico até curiosa. Como que eles vão fazer bebezinhos tão pequenininhos participarem de uma oficina? Então, essa é o diferencial do CCBB. Eles realmente oferecem uma programação cultural para todas as faixas etárias, incluindo bebês, adolescentes, crianças, idosos, pessoas com deficiências. Então, por exemplo, tem também, tanto no sábado quanto no domingo, em 3 horários diferentes, às 11, às 3 e às 5 da tarde, uma história contada, que também tem classificação indicativa livre, mas com intérprete em Libras. Olha só. Para tornar essa atividade acessível para quem precisa dessa inclusão. Então, tem outras atividades, tem aula de desenho para crianças de 8 a 10 anos, tem aula de desenho para crianças de 10 a 12, tudo isso está lá no Roteiro Baby explicadinho. E amanhã, sábado, às 5 da tarde, tem uma outra programação muito interessante, que eu já assisti, inclusive, que é uma oficina show com o Einstein Júnior. Como assim? Einstein Júnior. É um garotinho que mora aqui em Brasília, o nome dele é Murilo. Eu conheço a mãe dele é uma professora de química e eles têm um perfil no Instagram super acessado, crianças do Brasil inteiro conhecem ele, e eles fazem essas apresentações explicando ciências e química para outras crianças de uma forma muito divertida, didática, interativa. E aí, nesse sábado, às 5 da tarde, lá no CCBB, gratuitamente, vai ter esse show do Einstein Júnior, com líquidos misteriosos, magnetismo, uma espuma gigante. São experiências muito interessantes, inclusive coloquei lá no Instagram, Roteiro Baby. E aí basta, toda a programação do CCBB, apesar de gratuita, ela é limitada para que fique organizado. Então, é importante você reservar o ingresso antes, no Instagram, no site do CCBB, ou chegar 30 minutos antes, sabendo que os ingressos são limitados e quem chega lá na hora corre o risco de não conseguir. Perfeito. Tá bom? Boa dica essa. Então, além disso, tem um outro centro cultural em Brasília, que é o MAB, Museu de Arte de Brasília, que também oferece oficinas e atividades infantis aos finais de semana. No sábado, às 10h30, tem contação de histórias para bebês de 18 meses a 3 aninhos. Às 4h30, tem oficina de cordel para crianças a partir de 6 anos montarem os seus cordéis. Que lindo. E no domingo, às 10h30, teatro de fantoches para crianças a partir de 4 aninhos. Também gratuito lá no MAB. Também gratuito no MAB. Diferente do CCBB, no MAB não é necessário reservar ingresso antes. Perfeito. Lá na hora, as crianças se inscrevem. Além disso, nesse final de semana, tem muita coisa gratuita acontecendo nos shoppings. Semana passada, quase todos os shoppings ofereceram programações de Dia das Crianças. E nesse final de semana, alguns shoppings estão antecipando o Halloween. Então, já estão oferecendo atividades temáticas relacionadas a isso. Neste domingo, um dos Halloweens mais famosos de Brasília, mais queridinhos, é o Ter-Halloween, que é do Terraço Shopping. Vai ser uma festa grandiosa no domingo.
E nesse final de semana também, amanhã, tem Halloween no Casa Parque. Essa é uma festa produzida por mim, pelo Roteiro Baby. Que demais. Conta então os detalhes, Isa. Então, os ingressos estão sendo emitidos no Simpla, é necessário reservar antes. Esse não é gratuito, mas o preço é muito simbólico, apenas R$ 5,00 por criança. Quase gratuito. Quase gratuito. A gente faz isso, mas para colaborar com a organização do evento e a gente ter certeza que só vão chegar lá a quantidade correta de brindes, porque essa é uma caça aos doces. Então, a criança vai participar de um circuito, passando por 20 lojas do Casa Parque, pegando um adesivinho. Aí, quando ela completar um mapa com os 20 adesivos, ela volta e ganha um brinde. Como os brindes precisam ser comprados com antecedência, a gente precisa receber apenas 500 crianças, que é a quantidade de brindes. Mas, quem estiver passando pelo shopping e por acaso não tiver conseguido ingresso, vai ter um encontro de personagens, inclusive com Mickey e a Minnie vestidos de Halloween. Vai ser bem bonito. No final do dia, a partir das 5 da tarde, de 5 às 7 da tarde, lá no Casa Parque, na Praça Central, o Mickey e a Minnie vão estar lá abraçando as crianças, independente delas terem participado ou não da caça aos doces. E essa caça aos doces é mais cedo ou é às 5 da tarde também? Essa começa a partir das 2, Tá. E aí tem ingressos liberados de 1 em 1 hora. Então tem as 2, as 3, as 4, as 5. Perfeito. Mas lembrando, então, que é preciso entrar lá no Simpla e reservar o ingresso para caça aos doces. Maravilha, Isa. Além disso, vários outros shoppings oferecem teatro, oficinas. Então, por exemplo, no Venâncio Shopping vai ter o teatro, a Aventura Congelante, com a companhia Ney Nando. Essa também não precisa reservar ingresso. É só chegar aqui no Venâncio Shopping, sábado, às 2 da tarde, e participar desse teatrinho. Essa e outras atividades culturais infantis estão lá no Instagram da Nova Brasil FM e do Roteiro Baby. É um post que eu faço há 14 anos, toda sexta-feira, explicando para as famílias de Brasília tudo que tem para fazer no final de semana. E aí a gente coloca tudo organizadinho por faixa etária, local, valor, onde que reserva o ingresso, ou se basta chegar, para que você escolha o que tem para fazer em Brasília que esteja mais adequado, mais perto da sua casa, ou com o valor que você quer investir nesse passeio, ou que combine com o que a sua criança gosta. Muito bem, e a gente adora a Isa Garcia sempre aqui às sextas-feiras trazendo essas principais dicas para você, ouvinte da Nova Brasil. A gente vai fazer uma rápida pausa, tem mais bloco musical chegando para você, mas não sai daí porque na volta a Isa Garcia retorna trazendo dicas de programações pagas, mas imperdíveis também para este fim de semana. Fica com a gente. E agora, conforme prometido, Isa Garcia de volta com a gente para trazer mais dicas para este fim de semana. Isa. Olha, tem muita coisa para fazer em Brasília, pagando um precinho bem justo. Boa. Além das dicas gratuitas que eu já dei, olha, no Museu SESI Lab, que é um museu interativo super legal para visitar com as crianças, onde elas aprendem ciências brincando e tocando em tudo, é um museu interativo. Nesse final de semana, a entrada tá R$ 20,00 a inteira, R$ 10,00 a meia, mas é gratuito para crianças até 10 anos. Muito bom. Ou seja, a maioria das crianças, né? Então, é uma atividade super legal, inclusive, dá para passar o dia inteiro lá. Como são muitas instalações, eu nunca consigo sair de lá, no mínimo 4 horas, assim, a tarde toda. E a criançada se empolga, né? Se empolga, não quer ir embora, elas ficam muito tempo em cada instalação. Então, assim, é um programa barato para vocês aproveitarem aí tanto sábado quanto domingo. E aí, quem entra dentro do museu também tem acesso gratuito a oficinas que acontecem lá. Para quem já está lá dentro, o acesso às oficinas é gratuito. Então, nesse final de semana, no domingo, tem uma oficina de observadores da natureza. Observadores e observadoras, claro, né? Todas as crianças são bem-vindas. Então, é bem legal, eu estou sempre voltando nessa programação, apesar dela acontecer todos os finais de semana, eu lembro aqui quem está nos ouvindo que isso acontece, porque eles trocam também as instalações, então quem já foi, vale a pena voltar. Tem sempre uma novidade. Muito boa, excelente dica.
Na Escola Parque 308 Sul, também tá rolando um teatro interessante. É o Teatro da Wandinha. Tem tudo a ver aí com essa prévia de Halloween. Tanto no sábado quanto no domingo, às 17 horas. É um teatro bem tradicional também, onde a companhia Né e Nando se apresenta há muitos anos. E aí custa só R$ 30 a meia entrada. Também é um valor aí amigo. Quero lembrar que também temos teatro no Brasília Shopping, tanto no sábado quanto no domingo. O teatro também está aí na vibe de Halloween, porque vai se chamar A Escola de Feitiços, o nome da peça. E aí, às 16 horas, a entrada custa R$ 30, a meia entrada solidária. Então, independente de você ser professor ou estudante, pode participar da meia entrada solidária. Temos ainda 5 circos infantis, circos, né? Em cartaz em Brasília, em várias cidades espalhadas pelo DF. E temos mais de 10 filmes infantis em cartaz nos cinemas, que a maioria ficam dentro de shoppings, mas também no Cine Drive-In e no Cine Brasília, que é um teatro tradicional em Brasília, que foi recentemente revitalizado e que tem, então, filmes infantis tanto na sexta quanto no sábado e no domingo. Muito bom, Isa. A gente já percebe que depois do Dia das Crianças, a gente até falava sobre isso, o pessoal já começa aí a aquecer os motores para o Halloween, muita coisa temática. É um comecinho de fim de ano já empolgado, embalado, que só termina no Natal, né? É isso mesmo. Como os shoppings sabem que se fizerem todos eles o Halloween no último final de semana de outubro, as crianças vão ter que se dividir. Então, alguns antecipam essa festa para que a gente consiga ir em alguns finais de semana. Então, tem alguns acontecendo nesse final de semana e alguns no próximo. E o Roteiro Baby está sempre aqui para te ajudar a escolher a melhor programação cultural e de lazer para você curtir com a sua criança. Lá no site roteirobaby.com.br tem tudo isso que eu falei explicadinho em uma matéria que a gente faz toda sexta-feira. E lá nas redes sociais, @roteirobaby, também tem tudo isso. Muito bem. Isa Garcia, muito obrigada por hoje, como sempre. Excelente esse papo com você, cheio de prestação de serviço. Até sexta-feira que vem. Até. Bom final de semana com as crianças, pessoal.